This call is now being recorded. Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estudo este promovido e realizado pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor, de Curitiba, Paraná. Estamos no estudo número 24. E não deixa ela nesse gelo aí. Por gentileza, o microfone. Então, vamos hoje, no dia 25 de agosto de 2023, sempre lembrando que esses estudos, eles são gravados e eles ficam lá no nosso canal do YouTube, está ali o nosso link, e vocês podem acessar pelo site www.obreirodosenhor.org.br. Tanto esse estudo, como os outros estudos anteriores, como também o estudo da Revista Espírita, e esse estudo especificamente do Livro dos Espíritos é realizado às sextas-feiras, às 19 horas, e todos aqueles que estão assistindo nós aí pelo canal do YouTube, que quiserem acompanhar ao vivo, basta entrar lá no nosso site, lá vocês vão ter orientação como vocês fazem para acompanhar esse estudo ao vivo. E aí será disponibilizado um link e a pessoa pode participar conosco ao vivo. Então, assim como também o estudo da Revista Espírita, ele também é gravado ao vivo, aos sábados, às 14h30, também lá existe o link lá para as pessoas que quiserem acompanhar ao vivo, né? Então, hoje, no estudo 24, é um tema, dando continuidade ali, que nós estamos na intervenção dos espíritos, da intervenção dos espíritos, que faz parte do capítulo 9, né? Semana passada nós já comentamos bastante, alguns temas anteriores, e hoje o capítulo que vai entrar hoje seria os anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então esse é um tema assim que chama muito a atenção nossa, né? Todos nós, inclusive quando começamos a nossa oração, nós fazemos todos os estudos que nós fazemos, nós começamos com oração, então nós estamos entrando em contato aí com esses espíritos protetores, familiares, nossos anjos da guarda, como ele coloca aqui, né? Então, Kardec começa assim, na pergunta 489. Há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Os espíritos respondem. Há o irmão espiritual, o que chamais bom espírito ou bom gênio. E na 4910, você deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Na 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. A de guiar seu protegido pela senda do bem. Auxiliá-lo com seus conselhos. Consolá-lo nas suas aflições. Levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. E Kardec continua perguntando, né, sobre os espíritos protetores. Na 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Na 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever.
E aí o Kardec faz uma pergunta número A sobre essa pergunta, né, 493. Dedicando-se uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. Na 494, o espírito protetor fica fatalmente preso à criatura, confiada à sua guarda? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros os substituem. 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar esse rebelde aos conselhos? Olha que pergunta interessante, né? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. É uma doutrina esta dos anjos guardiões, que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? A abrupta montanha do bem. Mas sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Continua. A resposta é bem longa. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão. Estais separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhe ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim, fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem.
De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai. Tendes guias? Segui-os, que a meta não vos pode faltar. Porquanto esta meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando, embora muitos milhões de léguas distante de vós. O espaço para nós nada é. E, não obstante, viver em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender. Mas ficai certo de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças, e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem seu protegido, pelo qual vela como pai pelo filho. Alegra-se quando vê no bom caminho. Sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano, sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instrui-os vossos semelhantes. Homens de talento, educai vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou desde a inteligência? Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiante pela senda que conduz à bem-aventurança e à felicidade eterna? São Luís, Santo Agostinho. Olha, que resposta linda, né? Que texto consolador, né? E a gente sempre comenta, às vezes, inclusive quando a gente fala em tema de prece, de oração, né? Nós ainda não aprendemos a orar, né? Você veja, você pode conversar, eu sempre oriento as pessoas a fazerem isso, né? Na sua intimidade, fazer essa conversa de coração, né? Estou precisando de ajuda, estou aqui, não estou compreendendo, me dá força. O texto diz tudo isso e é uma coisa que nós temos que valorizar, né? Saber que nós jamais estaremos sozinhos, por mais difícil que as coisas estão, né? Sempre tem alguém perto de nós, né? E vamos mais que esse texto é muito, muito rico, né? Aí agora o Kardec faz o comentário dele, como sempre ele faz, né? Aqueles comentários dele. Nada, isso é o Kardec, tá, gente? Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele?
Que motivo de espanto haverá então em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que habitam, guiar os que habitantes da terra, eles tomaram sobre a sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor do que a que neste planeta separa os continentes? Não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários. Veículo imenso da transmissão do veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós, ou da transmissão do som. E vamos continuando, que esse tema de hoje, acho que é um tema muito rico, como todos do estudo do Livro dos Espíritos. Aqueles que estão nos acompanhando já nos estudos anteriores, acho que já devem ter percebido isso, né? Às vezes a gente abandona o estudo do Livro dos Espíritos e esquece de ler, né? Essa obra riquíssima, essa filosofia riquíssima, né? Que está aí para nós nos esclarecer, né? Na 496. Aí o Kardec vai buscando aí esclarecer todas essas questões ligadas aos espíritos protetores, né? O espírito que abandona o seu protegido, que deixa dele fazer o bem, pode lhe fazer o mal? Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que façam aqueles que lhe tomam lugar. Costumais, então, lançar a conta da sorte a desgraças que vos acabrunham, quando só a sofreis por culpa vossa. Então, é isso sempre que a gente quer, né? Sempre está buscando alguém que resolva o nosso problema, botando culpa no outro, né? Terceirizando a nossa responsabilidade, né? 497. Pode um espírito protetor deixar de ser protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer o mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Olha bem o que eu estou dizendo aqui, ó, dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre a Lures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-lo, guardando que o seu protegido lhe volte. Vou até repetir de novo esse último textinho aqui. Ó. Pode acontecer que o bom espírito encontre a Lures uma boa vontade a ser auxiliada. Então, aplica-se então em auxiliá-lo, guardando que o seu protegido lhe volte. Né? 498. Será por não poder lutar contra os espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Deixa, né? De novo, a gente sempre tem essa questão de achar que o outro tem que resolver para nós. Né? E olha a resposta. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meios dos bons pensamentos que ele inspira, porém, que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido, o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder tudo advém do fato deles não opor-lhes resistência. Na 499. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não haverá algumas circunstâncias em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que não é necessário que esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Na 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Sim.
quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para qual momento chega em que não mais precisa do mestre. E olha o último trechinho aqui. Isto, porém, não se dará na terra, né, gente? Nós precisamos. 501. Por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Também é bem interessante, né? Se vos fossem dado contar sempre com a ação deles, não obrarias por vós mesmos, e vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança, que não consente que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha, de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançarias na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo que o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos em tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Aí eu já repetiu aqui. A 502. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si? Constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, porque representa para ele um triunfo, como triunfo é para um preceptor os bons êxitos do seu educando. É responsável pelo mau resultado dos seus esforços? Não, pois que fez o que de si despendia. Você sabe que isso, depois ele tem a parte que ele fala ali na questão do mundo terreno, dos pais, né, com os filhos. Então, os pais, às vezes, educam os filhos certinho, e quando chega a uma certa idade, fica adulto, ele toma a sua responsabilidade e, às vezes, comete algumas questões, alguns erros, vamos dizer assim, alguns equívocos. Aí alguns pais, às vezes, entram nessa coisa de culpa, né? Achando que é culpado. Mas não, se ele fez tudo certinho, para que ele vai sentir culpa? Se saiu do caminho, né? Ele pode ter compaixão, tudo, mas sentir culpado por isso, não, porque ela tem um livre-arbítrio, né? Ó, e ele continua aqui, ó, 503. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Compunge-nos os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Olha aí, ó. 504. Poderemos sempre saber o nome do espírito protetor ou anjo da guarda? Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Hoje a gente percebe isso, que essa muita curiosidade, né, das pessoas de ter o nome do seu espírito protetor, né? E no item A.
Como então podemos invocar se o não conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, ou do Espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e assistem mutuamente. Então, ele, o que está dizendo aqui na resposta? Que a gente, às vezes, escolhe um nome lá, João, São João, tio João, Pedro, sei lá o nome que você quiser, né? Que eles vão saber, né? Vão entender, né? Não precisa ser lá exatamente esse nome, né? 5. Agora continua bem interessante a pergunta também. Os fatores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos, as personalidades que tiveram esses nomes? Olha que resposta, hein? Ele fez a pergunta, que às vezes pergunta, fala, eu sou São Luís, ou não sei o quê. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Não. Muitas vezes o que os dão são espíritos simpáticos aos que tais nomes usaram na terra, e, amando desses, responde ao vosso chamamento. Fazeis, então, questões de nomes. Eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não acostumais mandar outro por quem respondeis, como por vós mesmos obre em vosso nome? Aí, né? 6. Na vida espírita, reconhecemos o espírito nosso protetor? De certo, pois não é raro que os tenhais conhecido antes de encarnar. Pertencem todos os espíritos, é 507, tá, gente? Pertence todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Pode contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege o seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixar a terra sempre podem proteger os que são caros e que lhes sobrevivem? Mais ou menos restrito é o poder que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. A 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Resposta. Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dás uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com a do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, protetor de outro, que vos seja inferior. E os progressos que se realize com auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e grau de elevação que já chegou. Eu acho bacana essa resposta, que a gente utiliza isso mesmo, né? Que uma criança que está
aprendendo ainda a escrever, que ele fala ali, é bem claro, você não vai dar um professor de álgebra lá, que um professor vai ser outro que vai ensinar ele a escrever e a ler, não precisa ter um... É que nem se fala assim, os professores de faculdade têm que ter doutorados, né? Já um professor de primário, de primeiro grau, como é que ele falava aí, já só os cursos básicos aí de pedagogia e tudo aí para dar aula, né? Então é por aí. Quando o pai vela pelo filho, reencarna, continua a velar por ele? Perdi o nome da pergunta ali, mas é a sequência. Uma pergunta: quando o pai vela pelo filho, reencarna, continua a velar por ele? Isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, faz pedindo no instante de desprendimento a um espírito simpático que o assista nessa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possa desempenhar até o fim. Encarnado, mormente, em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito. Isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante, são também assistidos por outros que eles estão acima, de tal sorte que só por qualquer circunstância, um vem a falhar, outro lhe supre a falta. 511, aquela ali era 510. A cada indivíduo achar-se ligado, além do espírito protetor, um mau espírito com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de luta entre o bem e o mal? Olha que pergunta interessante, né, gente? A cada indivíduo achar-se ligado, olha, ele está falando, além do espírito protetor, um mau espírito com o fim de impeli-lo ao erro que lhe proporciona ocasiões de lutar entre o bem e o mal? E a resposta: ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhe depara ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, fala por si mesmo, né? É fazer por ele mesmo, né? Mas mesmo porque conta ser atendido, né? Então a luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Aquela história, né? Sintonia. Com quem você vai sintonizar, né? Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados que com ele simpatizam, que ele dedique afeto, e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Interessante, né? Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento da missão? Não raro desempenham missão temporária, porém, as mais das vezes, são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim, para o bem como para o mal. E o Kardec faz uma pergunta A nessa questão aí da 513. Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus? Não? Sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Olha, essa resposta também é bem interessante, né? Claro, né? Pode ser bem ou mal, se você simpatizar de acordo com aquilo que você simpatiza, você vai atrair aqueles espíritos dessa mesma faixa, né? Os espíritos familiares, na 514, os espíritos familiares são os mesmos que chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. É interessante essa pergunta e essa resposta também, porque às vezes tem aqueles espíritos familiares que a gente, de várias outras passagens, encarnações, que vêm nos acompanhando, né? Acompanhando as famílias e vêm acompanhando. Então, eles às vezes nos orientam tudo, mas nós temos um
que é o nosso protetor, né? Mas tem os outros também, né? Que é o amigo, né? Vamos dizer assim, da casa. E o Kardec faz uma explicação aí, ó. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que afeiçoam ao homem, pode-se dizer o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda, ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de eles seres úteis dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõe. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados e, mesmo um tanto levianos. Ocupam-se da boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por umas certas semelhanças de gostos e de sentimento, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinadas às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escudar-lhe a voz ou de lhe cerrar os vidros. Para 515. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. 516. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados, que eles são simpáticos. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos? Os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certo de ser ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. E isto, quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são,
de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tendem a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam, alimentam nelas sentimentos do bem, como outros podem insuflar as paixões grosseiras. 119. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas, que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Também é interessante a resposta, porque é isso que a gente sempre fala quando a gente está estudando o espiritismo, porque o espírito que vai cuidar da cidade vai depender do grau evolutivo daquela cidade, né? De acordo com cada cidade, cada grau, vai ter um espírito protetor que seja em conformidade com os teus protegidos que estão ali, né? 521. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Há espíritos protetores especiais que assistem os que os invocam, quando digno dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser que não são? Não lhe cabe fazer o que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Essa resposta é firme, hein? Aí o Kardec faz o comentário dele, né, sobre essas últimas perguntas ali, né? Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores da ciência e das artes, como os deuses Lares e Penates, né, simbolizavam os espíritos protetores de família. Também, modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países, têm seus patronos, que mais não são do que os espíritos superiores, que sob várias designações, né? Tendo todo homem espírito que com ele simpatizo, claro, é que nos corpos coletivos a generalidade dos espíritos que eles votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Os povos determinam a atração dos espíritos, os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam
em minoria, e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais, que ficam perdidas no conjunto, como insuladas espigas entre espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma a ideia da população oculta, que ele inclui no modo de pensar e nos atos. Interessante, né? Quando a gente vê falando isso aí, a gente fica pensando, assim, de algumas discussões políticas aí, tendenciosas, né? Que os caras ficam discutindo, essas assembleias, que tipo de espíritos que estão ali, né? Predominando, né? Se preocupa, né? Por isso que nós temos que manter sempre em oração, né? Pensamentos positivos. Agora ele vai colocar aqui sobre essas questões dos pressentimentos. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão, né, de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então, é aquela questão ali que a gente fala, né, quando reencarna, já cria-se que ele fala ali, o gênero das provas, e quando a gente começa a sair, então vem aquele pressentimento sobre aquilo que está certo ou errado, né? 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos que devemos fazer na incerteza que ficamos. Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um dos seus mensageiros de nós. De novo, olha aí, ó. Como nós temos que aprender a orar, né? Não fazer rezar, que muitos falam aí, ficar rezando. Não, orar, fazer essa sintonia, né? 524. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular? Tudo. Eles se esforçam para que veis o melhor possível, mas quase sempre tapai os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Aí o Kardec faz o comentário dele, né? Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso devida importância, outros conselhos mais diretos, eles nos dão, servindo-se as pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes de sua vida, e verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se houvessem escutado. Bom, gente, era isso que eu tinha preparado sobre os espíritos protetores até ali, e no próximo estudo nós vamos entrar aí já na influência dos espíritos no conhecimento da nossa vida, né? Então já começa a pergunta 525, já para vocês ficarem aí
gravado, exerce os bons espíritos alguma influência no acontecimento da vida? Bom, isso vai ficar para próxima semana, né, gente? Tá aí o tema. Se alguém quiser fazer algum comentário, está liberado aí para os comentários aí de... Tudo bem? Um estudo bastante rico, como todos, né? Mas esse também merece a gente reler, né? Voltar lá no Livro dos Espíritos. E a gente sempre tem falado e tem conversado com as pessoas, e a gente sempre orienta as pessoas que cheguem no Espiritismo, que estudem as obras básicas, né? Porque às vezes a gente já comentamos, às vezes, em alguns grupos que a gente participa de estudos, às vezes a gente percebe assim que as pessoas acham a filosofia espírita, a leitura espírita, uma leitura difícil. Mas não, gente, olha, você lendo aí perguntas e respostas, não tem nada assim de difícil, né? Se a pessoa não gostar do livro do Espírito, ele pode estudar o que é Espiritismo, e tem lá o Evangelho. Poxa vida, não tem nada de tão complicado de se estudar, né, gente? É claro que quando a gente está estudando junto, em conjunto, melhora, mas às vezes a gente fala, quer estudar Espiritismo, começa por obra X, Y. Não, eu acho que se você quer estudar a doutrina espírita, chegou dentro da casa espírita, você tem que estudar as obras básicas mesmo, né, gente? Algum comentário? Tudo bem? Bom, como ninguém respondeu, quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? A Su fez a prece inicial. Eu faço, seu Pereira. Tá bom. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, nosso grande mestre, aos mentores da casa, à espiritualidade amiga e todos os irmãos que se aproximam em busca de conhecimento, de paz, de tranquilidade, que possamos sempre estarmos presentes em harmonia, que consigamos sempre ter força, discernimento, para que possamos ir adiante aos nossos estudos, em busca de muito amor, de muita paz, e que possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, ter um bom final de semana com muita paz, muito amor e muita tranquilidade. Que assim seja.